Hoje nós vamos falar de um caso que chegou lá no STJ, não chegou a formar um precedente vinculante, como a gente costuma falar aqui, de recursos repetitivos no STJ, recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida lá no STF, mas é um caso muito interessante que a gente pode utilizar para outras situações, como por exemplo, você teve a sua conta suspensa numa rede social, você perdeu o acesso à sua conta, porque a rede social cortou. Você tem direito a saber por que isso aconteceu, você tem direito a uma explicação. E essa decisão com certeza veio de uma inteligência artificial, de um sistema lá que foi criado, uma automação, enfim, não sei os nomes técnicos, mas que foi criado para avaliar, por meio de palavras, eu não sei como que eles puxam, né, o algoritmo pega direitinho tudo isso, para falar: "Não, esse perfil tem que cair", ou "Um conteúdo tem que ser tirado do ar". Então você tem lá um conteúdo que você trabalhou horas e horas nele, e ele vai lá e é tirado do ar, sem você ter uma explicação do porquê aquilo aconteceu, até porque foi uma decisão de uma inteligência artificial. E a gente está discutindo isso no doutorado, inclusive, numa matéria que eu estou fazendo esse semestre, uma disciplina do doutorado, que é uma disciplina que fala justamente sobre inteligência artificial, decisões algorítmicas e o direito do ser humano de ter uma decisão que vem de um humano. Então, a discussão é: o ser humano ele tem o direito fundamental a uma decisão humana, uma decisão que vem de um humano, ou a gente pode estar sujeito a ter que obedecer decisões que vêm da inteligência artificial, que é programada para tanto, enfim, mas qual que é o limite, quais são as regras, o que tem que observar para a gente ter, inclusive, o direito a uma explicação e o direito a exercer um contraditório, a falar: olha, eu não concordo com isso, eu quero que isso seja revisto. E esse caso que chegou no STJ, ele tem tudo a ver com isso. Eu cheguei nesse caso justamente por conta de uma apresentação que eu fiz no doutorado hoje, e achei legal compartilhar com vocês, porque esse entendimento que foi adotado pelo STJ, de acordo com a LGPD, eu entendo que pode ser e deve ser aplicado para situações como essa que eu mencionei. Você ter uma conta excluída, você ter um conteúdo tirado do ar, ou como já aconteceu comigo, eu tive meu WhatsApp tirado do ar por um tempo, por algumas horas, eu consegui resolver, graças a Deus, mas eu fiquei desesperada, porque a gente usa como ferramenta de trabalho para falar com o cliente, para falar com os alunos, para trabalhar, né? É essencial hoje em dia para a vida. E porque eu estava mandando mensagens em massa, mas justamente até para avisar os meus clientes do golpe do falso advogado. Então, a gente tentando fazer o certo, acaba tendo, por conta do algoritmo, por conta dessas decisões algorítmicas, algo que prejudica a gente. E aí a gente fica meio sem ter o que fazer, sem ter com quem falar. Então, essa decisão que a gente vai analisar hoje, que envolve uma outra situação, mas que a gente pode extrair o principal fundamento dessa decisão, para esses casos que eu estou mencionando, que acho que são mais corriqueiros para principalmente quem trabalha com a internet, como eu hoje em dia, e para outras situações semelhantes que a gente está, que acaba ficando sujeito a uma decisão que vem de uma inteligência artificial. Então, para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP, doutoranda pela FADISP e professora universitária e também do meu curso Rumo à Procedência e Processo na Prática, que as inscrições estão abertas, aqui tem o site com todas as informações na descrição. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, como eu sempre falo, não basta a gente saber só o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes da gente começar, eu quero só também dar mais um feedback para vocês. Para quem viu o último vídeo, viu que a gente mudou o cenário. Fiz uma mudança, por isso também estava um pouco sumida, porque, nossa, mudança é interminável. Até agora a gente está fazendo coisa, abrindo caixa ainda. E quem viu o último vídeo viu que o vídeo foi para este outro ângulo aqui, pegando só essa parede, acho que está mostrando daqui. E agora a gente melhorou aqui o que eu estou chamando de escristúdio, porque é meu escritório para trabalhar na advocacia e também é o meu estúdio para ter conteúdo aqui e tudo mais. Então melhorou e a gente está trabalhando. Esse vídeo ainda não vai estar perfeito, a gente ainda vai trabalhar no áudio, trabalhar na luz e trabalhar também para ficar tudo certinho para eu começar a fazer as lives que eu tanto tô falando que eu vou começar a fazer. E esse mês ainda sai. Se tudo der certo, semana que vem a gente já começa a fazer as nossas lives, inclusive conta aqui pra mim que dia da semana você acha melhor. Eu tinha pensado quinta-feira a princípio, mas me fala se quinta-feira é um bom dia ou se vocês acham
que fim de semana é melhor, eu acho que fim de semana não, acho que quinta-feira ou algum outro dia, sexta ou quarta, enfim, terça. Acho que quinta é um bom dia, mas me confirmem, por favor. E, enfim, então estamos ajeitando tudo aqui. Tô agora com as duas telas, então eu estava esperando chegar o meu novo computador que permite duas telas para melhorar meu trabalho e o que vai permitir também eu fazer as lives. E essas lives vão buscar justamente a gente ter um acompanhamento semanal do que está acontecendo no STJ e no STF, as principais decisões, e a gente poder ter uma troca dinâmica. Então, nas lives, vocês mandarem perguntas, a gente ter algo que vai mais fluido, assim, né? Que a gente consegue realmente ter uma troca dinâmica, igual eu venho fazendo no Instagram, lives toda segunda-feira, mas aqui o foco é falar dos precedentes judiciais. Mas, enfim, vamos então ao que interessa. Bom, então esse caso ele chegou lá no STJ justamente porque um motorista de aplicativo, ele ajuizou uma ação porque ele foi descredenciado da plataforma. E ele alegou que ele foi descredenciado sem possibilidade de ele discutir, sem nenhuma notificação prévia, sem nenhuma justificativa. Então, ele não sabe o motivo porque ele foi descredenciado e ele não pôde se defender. Então, ele entrou com uma ação, ele perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância, entrou com um recurso especial que chegou lá no STJ e alegando justamente isso, que ele foi descredenciado de forma unilateral e abrupta pela recorrida, pois não houve notificação prévia, contraditória e ampla defesa. Assim, teriam sido violados os deveres de lealdade, probidade e informação inerentes a qualquer relação contratual. E aí, no STJ, primeiro a ministra relatora, ela deixou claro que não se trata de uma relação que envolve o Código de Defesa do Consumidor, porque se a gente tivesse uma relação que envolve o Código de Defesa do Consumidor, como por exemplo, o usuário de uma plataforma, como eu falei no começo do vídeo, de eu estar usando lá o meu perfil numa rede social e ela cortar o meu perfil, aí eu até poderia também fundamentar com base no CDC, que eu tive o meu perfil cortado, tirado do ar, sem nenhuma prévia informação. Então, a gente teria, além do argumento que a gente vai ver que foi utilizado da LGPD, também a base do CDC para fundamentar a necessidade da gente ter uma justificativa, da gente ter uma notificação prévia, da gente ter o devido direito à informação, o dever de informação previsto no CDC. E aí, enfim, ela vai começar falando que a problemática reside em definir se é possível a exclusão definitiva de perfil de motorista de aplicativo sem contraditório e ampla defesa durante o processo de descredenciamento e notificação prévia à exclusão do perfil profissional. E a ministra ela vai começar afirmando que a atividade profissional ela não pode ser interrompida por uma decisão sumária e obscura sem a pessoa poder se defender ou nem mesmo saber do que ela está sendo acusada para ela ter esse descredenciamento, que é imperioso garantir pelas vias pertinentes o contraditório e a ampla defesa também no âmbito digital, a fim de proteger o usuário que seja sumariamente banido dos serviços que se tornaram imprescindíveis para a plena vivência do cidadão do século XXI. E isso é importante porque, por exemplo, já teve pessoas que tiveram a possibilidade de contratar um seguro um seguro residência sem saber por quê, né? Quais informações a pessoa tem. Então, essas informações às vezes podem ser compartilhadas ou vazadas e serem utilizadas por outras empresas para prejudicar a contratação desse motorista no futuro. E fora isso, essa questão do direito ao contraditório é o que o professor Cássio Scarpinella Bueno ele trata muito, e eu não vou lembrar exatamente o termo que ele utiliza, mas eu acho que é modelo constitucional do processo. E ele enfatiza a imperiosidade, né, a necessidade de esse modelo constitucional ele ser utilizado em todos os processos, tanto judiciais quanto administrativos. A gente ter a observância sempre do contraditório, da ampla defesa, porque as pessoas não podem não ter direito a saber por que elas estão sendo banidas de algo, por que elas estão tendo um conteúdo tirado do ar, por que no caso do motorista ele está sendo descredenciado de um aplicativo. Então, tudo isso decorreria da própria Constituição Federal, de acordo com o que o professor Cássio Scarpinella Bueno, inclusive, defende muito bem. E, enfim, a ministra coloca aqui que tal entendimento se coaduna com a necessidade de garantir a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, posição já afirmada pelo STF em um outro julgado paradigmático.
E ela vai passar aqui a também citar a LGPD, que é o que mais trouxe interesse para esse caso. Então, ela fala: é imperioso considerar que as análises de perfil realizadas pelas plataformas digitais decorrem de decisões automatizadas, uma vez que a inteligência artificial vem ganhando espaço no processamento de dados em geral, inclusive os pessoais. E aí ela vai citar alguns artigos da LGPD, e especialmente o artigo 20, que é o que mais interessa para a gente discutir aquilo que eu falei no começo, que é o direito à explicação que o indivíduo tem. Então, o que o artigo 20 da LGPD diz? O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados o segredo comercial e industrial. Em caso de não oferecimento de informações de que trata o parágrafo 1º deste artigo, baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para a verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Então, veja, aqui fala do direito a uma revisão, do direito a esclarecimentos, do direito a ter a revisão por uma pessoa humana, porque também não adiantaria nada pedir uma revisão e ser feito de novo por uma inteligência artificial, por uma decisão automatizada. Então, isso me lembrou, inclusive, muito um livro que eu li que chama Algoritmos de Destruição em Massa, que é um livro que trata justamente de como os modelos são criados, e eles são criados por meio de vieses das próprias pessoas, vieses cognitivos. E quando esses modelos eles são criados, se eles não são revisados, eles podem acabar trazendo uma discriminação em escala, de uma forma muito mais grave do que quando essa discriminação vem de uma pessoa, porque a pessoa ela pode rever, é mais fácil ela rever a sua conduta. Agora, o algoritmo, não. Depois que ele está criado, se ninguém parar para verificar, ele vai continuar aplicando aquelas decisões que podem ser discriminatórias. Então, ela dá vários exemplos aqui de crédito em banco, de pessoas que já foram presas, enfim, e de como elas acabam, às vezes, tendo muito prejuízo de não conseguir voltar para o mercado de trabalho, justamente por decisões de IA que pegam esses dados pessoais e analisam e apresentam uma negativa, muitas vezes sem fundamento, e a pessoa não sabe por quê. Então, o artigo 20 da LGPD traz justamente esse direito à explicação. E é uma revisão, no meu entendimento, né, e do que a gente estava discutindo hoje na aula do doutorado, inclusive, a revisão por parte de uma pessoa humana, que é uma coisa que, inclusive, me frustrou muito quando eu tive o meu WhatsApp tirado do ar, né? Eu não tinha com quem falar. E é desesperador, porque você não consegue ligar para alguém, olha, vocês tiraram do ar sem eu saber por quê, sem notificar, foi um engano, não tô fazendo nada. Se você parar para olhar, se uma pessoa de verdade parar para olhar, ela vai perceber que não tem nada de errado e que o algoritmo aplicou errado o que ele deveria fazer. Então, quando eu até falei aqui no canal já sobre a decisão do STF sobre o Marco Civil da Internet e a responsabilidade das plataformas digitais pelos conteúdos postados pelos criadores, tudo, eu falei que o mais importante seria, inclusive, reconhecer a responsabilidade quando a plataforma tira do ar conteúdos que não deveriam ser tirados, prejudicando muitas vezes o trabalho das pessoas. Esse vídeo tá aqui no canal, eu também fiz um podcast na Valete sobre esse assunto lá atrás, quando teve essa decisão no ano passado. E vai aparecer aqui em cima para você acessar, tá? Mas, enfim, então é com base nesse artigo 20 da LGPD que a ministra ela fala: entende-se que o conjunto de informações que são analisadas no procedimento de descredenciamento do perfil profissional do motorista de aplicativo se configura como dado pessoal, atraindo a aplicação da LGPD. O titular dos dados pessoais, que pode ser o motorista de aplicativo, possui o direito de exigir a revisão de decisões automatizadas que definam o seu perfil profissional. E aí, o receio se funda no fato de que, quando máquinas passam a decidir, riscos surgem, especialmente no que toca à discriminação, perda de níveis de autonomia dos sujeitos, erros na modelagem e em cálculos estatísticos da inteligência artificial, ou mesmo a resultados enviesados baseados em dados desatualizados, desnecessários ou irrelevantes. A transparência, além de ser consectária do dever geral de boa-fé nos contratos, é também o princípio da LGPD, que garante aos titulares de dados pessoais o direito a informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento de dados.
Mas ela também vai fazer uma ressalva importante, que é: a plataforma pode suspender imediatamente o perfil do motorista quando entender que a acusação é suficientemente gravosa, informando-lhe a razão dessa medida, mas ele poderá requerer a revisão dessa decisão, garantindo o contraditório. E aqui é importante também pensar que como isso se aplica para as redes sociais, por exemplo, fazendo de novo a referência àquela outra decisão do STF, essa sim, em sede de repercussão geral reconhecida, sobre o Marco Civil da Internet. A plataforma, às vezes, ela vai tirar do ar com base numa denúncia. Só que no caso de uma denúncia de um motorista de aplicativo, é muito mais difícil você analisar, um humano analisar, porque é alguém alegando alguma coisa, e como você vai saber se você não tem prova? Então, a pessoa alegou algo grave que pode estar colocando outros passageiros em risco. Então, é diferente de uma situação que você vai tirar um conteúdo do YouTube, por exemplo, com base numa denúncia. Pô, mas calma, eu posso conferir se essa denúncia é válida ou não, porque às vezes uma pessoa que não gosta daquela pessoa vai lá e denuncia para prejudicar o trabalho dela. Então, com base numa denúncia, que inclusive foi o que o precedente do STF abriu margem para acontecer, essa pessoa vai ter o conteúdo tirado do ar, porque a plataforma vai ficar com medo de ser responsabilizada. Mas e se não é nada grave? Se não é aquilo que a pessoa está alegando? Tem conteúdos que fica evidente que é crime, então que conteúdos criminosos têm que ser tirados do ar mesmo, mas é aquilo que está numa zona cinzenta? Enfim, então tem bastante dessa discussão nesse outro vídeo que eu comentei com vocês, que já saiu aqui no canal no ano passado. Mas ela vai continuar falando aqui, né, desse caso concreto. Contudo, se tiver conferido o direito de defesa ao usuário e ainda assim a plataforma concluir que restou comprovada a violação aos termos de conduta, não há abusividade no descredenciamento do perfil, até mesmo porque não se afasta a possibilidade de revisão judicial da questão. E no fim, no caso concreto que chegou lá para ser julgado, entendeu que teria sido respeitado o contraditório e que, no fim, o descredenciamento foi de acordo com realmente uma violação da conduta da plataforma, e por isso o descredenciamento desse motorista foi mantido e ele perdeu o que ele pediu, salvo engano, de indenização por danos morais, materiais. Mas então, esse é o vídeo de hoje, é algo mais pontual, como eu falei, não é um precedente de observância obrigatória ainda, mas é um caso que a gente pode ter em mente para citar em casos semelhantes como fundamento, né? Falar, ó, o STJ, numa oportunidade semelhante, já ressaltou o dever da empresa justificar por que essa decisão foi tomada, explicar da empresa garantir o direito ao contraditório. Então, é muito interessante, inclusive, ter esse artigo 20 da LGPD em mente. E também é uma discussão aí para a gente ficar sobre se existe ou não esse direito fundamental a uma decisão humana, inclusive por parte do judiciário, porque um grande problema do judiciário que já vem aplicando a inteligência artificial é a negativa, por exemplo, de um recurso especial subir para o STJ, um recurso extraordinário subir para o STF, porque lá o algoritmo, nessas decisões algorítmicas, elas entendem, de acordo com a forma que elas foram modeladas, que aquele recurso ele não preenche certos requisitos, ou o recurso ele está contrariando um entendimento já adotado em sede de precedente de observância obrigatória. Mas veja, às vezes a IA não pegou justamente a peculiaridade que foi demonstrada naquele recurso, que mostra que aquele caso é distinto do precedente que já foi formado, que é o caso de distinção. Eu sempre falo por aqui, inclusive tem um precedente que eu já analisei aqui no canal também, que é o tema 990 do STJ, sobre a obrigação do plano de saúde fornecer ou não medicamentos sem registro na Anvisa. E quando eu analisei esse precedente, eu falei do fato de que o próprio STJ já reconheceu a distinção em casos em que, embora o medicamento não tenha registro na Anvisa, ele tem autorização de importação excepcional. Então, se a gente barra outros recursos de chegarem lá novamente, a gente impede uma lapidação desses precedentes judiciais para que aquele precedente que já foi formado, ele não esteja impedindo que situações específicas, com peculiaridades específicas, acabem tendo um resultado que, na verdade, deveria ser outro, quando a gente, de fato, olhasse para o que é a razão fundamental daquele precedente, que no caso do medicamento sem registro na Anvisa, é justamente a falta de segurança sanitária, mas que se tem autorização de importação, essa segurança sanitária já está garantida. Então, na verdade, o fundamento é a necessidade de segurança sanitária, e não o registro em si.
Mas tem que ter segurança sanitária, se é por meio do registro ou de uma autorização de importação, não importa, o que importa é que tem segurança sanitária. E aí, se a gente barra por decisões automatizadas, como que a gente faz para o sistema de precedentes judiciais ele ir cada vez mais sendo lapidado, para os precedentes ampliarem seu espectro de aplicação ou diminuírem, ou até ter uma superação de um precedente? Então, é complicado, é um debate muito complexo, confesso que não é um tema que eu gosto muito, não é um tema que eu gosto muito de estudar, acho que sempre envolve muitas questões técnicas de TI, né, de segurança da informação, de programação, de coisas que quando eu paro para ler, eu falo, meu Deus, prompt, um monte de termos técnicos que não são da minha área, mas essa discussão é inevitável, porque é inevitável o avanço da tecnologia, inclusive eu já fui muito resistente à utilização de IA, e eu vejo que se a gente não começar a aproveitar no bom sentido da IA para ajudar e não para substituir o nosso papel, mas para ajudar, a gente vai ficar para trás, porque ela otimiza processos, ela acelera as coisas, então a gente consegue utilizar a nosso favor sem perder o principal que só a gente humano pode fazer, que é ver os detalhes, que é trazer a emoção, como eu falo também para os meus alunos, a necessidade de escrever petições com emoção, sem dramatização, enfim. Então é um debate bem interessante, quero saber um pouco aí da sua opinião, o que você achou desse julgado que eu trouxe do STJ hoje, nada tão profundo, apesar de ser um tema complexo, mas como eu falei, não é um precedente ainda vinculante, mas pode dar margem para vir um precedente vinculante nesse sentido em algum momento. Então, deixem aí seus comentários, dúvidas e opiniões. Muito obrigada pela atenção de vocês. Já se inscreva aqui no canal quem ainda não é inscrito, porque, como eu falei, a gente vai ter lives daqui a pouco e só vai melhorar cada vez mais o conteúdo por aqui. E agora, com o meu estúdio ficando pronto, a gente vai voltar a ter os vídeos semanais, dando tudo certo. Lógico que às vezes a rotina toma conta, querendo ou não é o meu trabalho só esse, o meu trabalho principal é o escritório de advocacia, é o meu trabalho como professora, mas eu amo fazer isso aqui e é por isso que eu faço. Então, fiquem aqui, compartilhem com outras pessoas, vamos crescer cada vez mais a nossa comunidade. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.